Muito boa tarde a todas e todos, bem-vindos mais uma vez ao nosso Museu do Neorrealismo. O tema das Jornadas Europeias do Património deste ano remete-nos para novas descobertas e novas interligações culturais. Eu creio que foi sem nenhum tipo de inocência, antes pelo contrário, que resolvemos inserir esta sessão no conjunto das Jornadas Europeias do Património, associando o nosso Museu do Neorrealismo a este fim de semana, sobretudo de reflexão e de redescoberta do nosso património. Queria, em nome da Câmara Municipal, agradecer a vossa presença, em primeiro lugar, ao professor António Pedro Pita, que dirige cientificamente o nosso museu, aos intervenientes nas apresentações de hoje, a Associação Promotora, também uma saudação especial ao nosso António Redol, e espero que esta sessão seja um novo apetite para o que o professor nos vai anunciar, de um ano e de uns anos cheios de novas atividades e novos caminhos para descobrir. Por isso, Sr. Professor, a palavra é sua, pode tomar conta do palco. Muito obrigado, até já. Senhor Vice-Presidente e Vereador da Cultura, senhores vereadores, Sra. Doutora Fátima Roca, queridas amigas, queridos amigos, eu quero, em primeiro lugar, saudar todos os presentes e dar-lhes as boas-vindas nesta Jornada Europeia do Património. E queria começar por lhes dizer que o Museu preparou para esta jornada um programa especial. Gostaria de chamar a atenção para esse programa e, desde logo, para a mostra que vos aguarda no espaço da livraria e que nós intitulamos Ligações Europeias do Neorrealismo. Como todas as ideias que eu ouso chamar boas, esta mostra, não é uma exposição, é uma mostra, esta mostra resulta de um mergulho no riquíssimo espólio do museu e da recolha e da organização de um conjunto de objetos que testemunham os vínculos muito fortes e múltiplos, os vínculos europeus dos chamados neorrealistas. Significa que não estiveram obsessivamente fixados na sua mais próxima situação portuguesa, desligada da situação europeia e mundial, mas que, como diversamente nós encontramos em fragmentos dessa mostra, cultivaram, em muitos casos
de um modo muito premeditado e muito consciente, sintonias várias com momentos importantíssimos da história europeia. Encontraremos fragmentos em que poderemos verificar como estes autores sintonizaram com o progressismo político e cívico dos anos 30, imediatamente anterior à Segunda Guerra, aquele período que ainda chamamos entre as duas guerras, onde aparecem referências como alguma da imprensa mais importante, a revista Monde, que é um modelo para a revista Globo, de Caraça e Miguel, a revista Europe, um pouco mais tarde a revista La Pensée. Num segundo momento encontramos o eco fortíssimo da Guerra Civil de Espanha. Também esse se encontra documentado nos limites desta pequena mostra, presença de Lorca na imprensa neorrealista, a atenção crítica que o próprio Lorca mereceu, a antologia que marca o impacto da Guerra de Espanha na poesia neorrealista portuguesa, feita muitos anos depois, já na década de 80, por Joaquim Namorado. Encontramos um intensíssimo trabalho de tradução de muitos autores neorrealistas, de alguns dos maiores autores europeus. Traduziram intensamente, e nem sempre esse movimento de tradução foi reconhecido, em primeiro lugar, pelos próprios, nem sempre isso consta nas respectivas biografias. Encontramos ecos, por vezes muito inesperados, encontramos exemplos, por vezes muito inesperados, dessas traduções e desses ecos. Carlos de Oliveira traduz uma peça de Jean Cocteau, A Voz Humana, o original da tradução está patente, e inscreve o grande poeta russo Mayakovsky nos seus próprios versos, num ciclo de poemas do seu livro Micropaisagem, e também esse livro que traz a Carlos de Oliveira um conjunto substancial, é uma obra volumosa, um conjunto substancial da poesia de Mayakovsky, da poesia das cartas e de alguns textos teóricos. Também esse volume seria ele próprio um bom objeto de trabalho a analisar, porque chega a Carlos de Oliveira através de uma oferta de Jorge Reis, o romancista também de Vila Franca, que faz questão de o oferecer e dedicar. Não seguindo, portanto, aquela regra que diz que nenhum autor autografa a não ser os seus livros. Jorge Reis autografa o livro de Mayakovsky. Na altura em que ele autografou, Mayakovsky também já não teria oportunidade de autografar. Daqui resultam também dedicatórias e correspondências. Alguns objetos desses estão presentes. Para não falar num documento interessantíssimo, que é em que o muito mais velho Afonso Duarte, sob muitos aspectos o mestre de todos estes, pelo menos daqueles que, sendo ou tendo passado por Coimbra, mais próximos estavam do magistério do poeta, o soneto em que Afonso Duarte fala da Europa em 1947 em versos que são, alguns diriam premonitórios, outros dirão dolidos, outros dirão comovidos. É um magnífico texto que depois, na versão definitiva, assumirá claramente a forma de um soneto, numa versão ligeiramente diferente daquela que se encontram patente,
e tendo restituída a dedicatória ao grande tradutor, sobretudo de textos alemães, que foi Paulo Quintela. Portanto, se tem todo o sentido reforçar esta sondagem às ligações europeias do neorrealismo, e esse é um exercício que nós continuaremos a fazer de muitos modos diferentes, talvez não seja igualmente despropositado fazer a apresentação pública das grandes linhas de programação do museu para 2015, justamente nestas jornadas. Fazer a apresentação pública de um documento deste género é um compromisso público. É, portanto, da minha parte, um gesto de convicção e de responsabilidade que eu não ousaria se o conjunto de colaboradoras e colaboradores do museu não me dessem toda a certeza de que aquilo que vai ser anunciado vai ser feito. Para além de tudo aquilo que resultará de desenvolvimentos de iniciativas que vão ser anunciadas ou daquilo que é a atividade normal do museu, para além de tudo isso, eu permitir-me arrumar as nossas ideias para 2015 em 4 linhas gerais de programação. Em primeiro lugar, o procedimento do trabalho, o procedimento ativo do trabalho de renovação do conhecimento do movimento neorrealista e dos autores neorrealistas, através da realização de 5 exposições, 2 das quais vão, aliás, prolongar-se já de 2014. No dia 1 de novembro, abre uma exposição consagrada a Arsénio Mota, que é uma personalidade viva ainda, felizmente, e que jornalista, escritor e culturalmente interveniente em vários domínios da atividade cívica e artística, assumiu uma particular importância nos anos, sobretudo, 50 em diante. Uma exposição que inaugurará em 6 de dezembro, consagrada ao poeta Joaquim Namorado, por ocasião do centenário que ocorre este ano. Uma terceira exposição será consagrada ao cineasta Manuel Guimarães, também por ocasião do seu centenário em 2015, e aqui nós estaremos certamente perante um momento de um momento de revisão e de grande redescoberta de uma personalidade conhecida sobretudo como cineasta. Lembremos o seu Nazaré a partir de um texto de Alves Redol, mas que foi também pintor, e é essa dupla atividade como cineasta e como artista plástico que estará presente neste período de redescoberta de uma intervenção, o que permitirá rediscutir a questão do neorrealismo no cinema, de um modo geral, e uma rearrumação da obra de Manuel Guimarães no contexto da história do cinema português. Um terceiro encontro está marcado com o ciclo do arroz, que é, como todos sabem, um projeto que envolve sobretudo artistas plásticos que vão ao encontro
de situações sociais esteticamente trabalháveis e que, sob esta designação, passou à história num capítulo breve, mas significativo das nossas artes plásticas do século XX. E uma exposição que marcará também o centenário do nosso amigo António Garcês da Silva, poeta, e que escreveu um pequeno, mas precioso livro intitulado Alves Redol e o Grupo Neorrealista de Vila Franca, que é uma obra absolutamente modular no que diz respeito à reconstituição da constituição e da dinâmica deste chamado grupo neorrealista, que, aliás, talvez deva a Garcês da Silva o próprio batismo coletivo. Como sabem, um dos sinais de marca do Museu do Neorrealismo é fazer acompanhar cada exposição de um catálogo substancial. Esse catálogo faz-se notar, esses catálogos têm-se feito notar por produzirem e difundirem sempre conhecimento novo e, com muita frequência, tornaram-se peças bibliográficas fundamentais a respeito dos respectivos autores. Embora nas atuais condições de prudência orçamental, digamos assim, o museu nós vamos manter essa boa tradição em 2015. E nessa mesma linha de preocupações, prosseguir o importantíssimo trabalho de atualização do inventário do acervo e da reorganização das reservas do museu. E esta é uma primeira grande linha de orientação. Uma segunda grande linha de orientação para a programação é o reforço e a ampliação das atividades do serviço educativo no âmbito do que eu chamaria um programa de mediação artística e cultural, que é um programa que terá que continuar a ser dinâmico, atrativo para a variedade dos públicos que procuram, ou nós queremos que procurem, o museu, e que, ao mesmo tempo, seja gerador de novas perspectivas sobre a história, a cultura, a arte, a política do século XX. Em linha com a preocupação de ampliação de públicos, está o propósito de traduzir parcialmente o site do museu e de editar alguns materiais promocionais, para já em inglês e em castelhano. Terceira linha de orientação: promover o mapeamento de lugares de memória, de mobilidades e de espaços de sociabilidade de figuras e circunstâncias do neorrealismo e, deste modo, ampliar a esfera de influência do museu. É um trabalho a ser feito lentamente ao longo do ano, mas que resultará, assim o prevemos, numa mais próxima articulação com autarquias, coletividades, casas-museu, que por esse país fora estão consagradas a autores diretamente relacionadas com a história do neorrealismo e que, com muita frequência, aliás,
solicitam a colaboração do museu para iniciativas episódicas, ocasionais. Esta poderá ser a oportunidade para, embora sem demasiados intuitos organizativos que estão fora da nossa identidade cultural, organizar mais, no entanto, poderão essas relações harmonizarem-se de modo a que os resultados possam ser mais produtivos. Do que é que se trata? De um exercício muito simples e que depois se vai complicando. Trata-se de começar por assinalar num mapa lugares de origem, lugares de edição, lugares de existência, mobilidades de autores que foram fundamentais na história do neorrealismo. Para falarmos só de 5 que estão no início das coisas: Soeiro Pereira Gomes, que nasce em Gestação. Muitos das minhas amigas e dos meus amigos terão agora ali a oportunidade de verificar pela primeira vez onde fica Gestação, e que depois virá para a Agenda e Vila Franca. Ou, não há? Continuação do exercício, sim, senhor. José Manuel e Silva, nascido no Paúl, em Paúl, depois ido para Coimbra, depois ido para Madeira, depois ido para Espinho, numa mobilidade que há de ser ali devidamente identificada. Paúl é também, como sabem, a terra de nascimento de Augusto dos Santos Abranches, sobre quem temos uma exposição, mas que não está agora aqui indicado. Namora, que nasce em Condeixa, que depois vem para Lisboa, depois vai para Lisboa, depois vai para Coimbra e depois regressa a Lisboa, depois de passar por Castelo Branco. Joaquim Namorado, que nasce em Ponte de Soro e que depois irá para Coimbra e aí ficará até ao fim. Alves Redol, para terminar, que está ali. É perto de Ponte de Soro, mas não digo mais nada sobre isto. Já disse tudo. eu pensava que iam ligar ao Google Maps. Como? Que iam ligar ao Google Maps agora. Não, isto agora é um pouco o que é que a gente pretende fazer sobre isto. Agora vamos acumular aqui, sobretudo, os autores que colaboraram no Novo Cancioneiro e nos Novos Cruzadores, numa primeira fase. Depois as principais coleções. Depois a principal imprensa. De modo a podermos ter, tirando o exemplo da imprensa que já foi estudada, e é uma boa oportunidade para começar a perceber a dimensão, o impacto, a presença nacional que tem esta gente toda e, ao mesmo tempo, do ponto de vista estratégico para o museu, uma possibilidade de se articular com casas-museu, coletividades, autarquias, um pouco por esse país fora. Uma quarta e última linha de orientação, que consistirá em desenvolver, nas nossas atuais condições, formas renovadas de atenção ao presente, ao real, de que é um bom exemplo a exposição cujo curador foi Sérgio B. Gomes, essa exposição que está atualmente presente, essa exposição em 2 capítulos, ou essas 2 exposições, Vende-se, de Augusto Brásio, e Nocte, de Diogo Simões, que ainda, nesta altura, podem admirar. Esta atenção ao presente, esta atenção ao real, nós pretendemos continuar a fazê-lo, suscitando exercícios curatoriais que mostrem novas formas de real e também tornando este espaço onde nos encontramos um ponto de encontro simultaneamente descontraído, mas exigente, informal, mas rigoroso, com as novidades, livros, discos, sobretudo, que nos permitam ler de outros modos o nosso próprio presente. E foi dentro desta linha de preocupações
que resolvemos fazer hoje um primeiro exercício correspondendo a esta intenção, colocando na mesa como centro de uma conversa, duas obras relativamente recentes, uma delas rigorosamente em primeira apresentação, mas duas obras que têm muito que ver com autores e problemas da casa. Uma, Alves Redol e o Douro, correspondência para Francisco Tavares Teles, livro organizado por Gaspar Martins Pereira, com a colaboração de António Mota Redol e António Tavares Teles. É uma edição da Afrontamento, com a colaboração do Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória. E o outro, um volume intitulado A Sedução da Ficção, que recolhe as atas do colóquio do centenário do nascimento de José Marmelo e Silva, volume coordenado por Arnaldo Saraiva, que é uma edição do Centro de Estudos José Marmelo e Silva. A apresentação destes dois livros é também a feliz oportunidade para nós estabelecermos uma relação com Tânia Moreira, professora da Universidade do Porto, e com António Monteiro Cardoso, investigador do IHC e professor do ISCTE. E é a ambos que eu peço que me acompanhem a partir de agora. António Monteiro Cardoso e Tânia Moreira acederam imediatamente ao convite do museu para apresentar estas duas obras, e o motivo, a razão de ser da apresentação destas duas obras, o ponto de ligação entre ambas, é o de serem livros que nos permitem aceder às questões de escrita, também, de certa maneira, a alguma dimensão biográfica, de dois autores fundamentais para aquilo a que eu gosto de chamar a heterogeneidade neorrealista. E é neste sentido que eu daria a palavra ao professor António Monteiro Cardoso. Muito obrigado. Os meus agradecimentos ao Museu, à Câmara Municipal, aos senhores vereadores presentes, à direção do Museu e aos seus funcionários que foram inesquecíveis em permitir que eu me pudesse deslocar cá, apesar de algumas dificuldades. Em primeiro lugar, temos que agradecer ao filho de Francisco Tavares Teles, que escolheu estas cartas. Quantas vezes os pobres nós andamos à procura e são extraviados. Isto foi guardado organizadamente. Aliás, o pai do António Tavares Teles, o Francisco, dizia: um dia que saiba, que se conheça as cartas que eu tenho do Alves Redol, muito se vai saber sobre a dedicação de Alves Redol a esta região. E refiro também a curiosidade que os dois filhos, quer o autor, quer o destinatário, os dois filhos de ambos fazem aqui uma introdução, e autorizaram esta publicação, e fazem uma introdução. Queria referir, diz logo, que este livro, apesar da sua aparente modéstia, tem uma capa belíssima, que é uma fotografia dos dois amigos com o Douro em fundo, exatamente. Tem uma introdução muito boa do professor Gaspar Martins Pereira, da Faculdade de Letras do Porto. Para mim é a pessoa que melhor conhece o Douro e toda a sua problemática histórica.
e que fez nada menos 289 notas de rodapé. Portanto, estamos a ler aquela correspondência e qualquer dúvida, mas quem é este? O Arnaldo. E tal, vem a nota em baixo sem um único erro. Arnaldo Monteiro, não sei o quê, nasceu e tal. Tudo explicadinho. Bem, trata-se de uma coleção, note-se, que abrange 24 anos da vida do autor, correspondência trocada entre 1945 e 1969, praticamente a data da sua morte, e reúne 70 cartas e 5 bilhetes postais, e ainda o anexo documental, de modo que é uma obra imprescindível para perceber Algesdol, maiormente numa área que está muito omissa, que é a relação do Algesdol com o Douro. Quantas vezes eu falo com pessoas, até admiradoras da obra e conhecedoras até certo ponto, da obra de Algesdol, que me dizem: ele escreveu sobre o Douro, pois nunca li nada. Então, há o ciclo Portuário e ainda há o Porto Manso, são 4 livros. Tá bem, mas eu não estou a criticar ninguém, é que os livros estão fora da circulação, não foram republicados. Felizmente, tive há pouco a boa notícia que o ciclo Portuário vai ser republicado, o que será muito importante, porque o Algesdol dedicou-se ao Douro de uma maneira espantosa. Isto é uma saga autêntica. Ele dizia mesmo que escreveu isto no meio das maiores dificuldades, como sempre, criar um monumento literário à epopeia dos dourienses. Foi um caso curiosíssimo, porque o Douro tem alguns escritores, com a sua valia, mas escreveram alguns livros. Algesdol, sendo ribatejano e não conhecendo o Douro de lado nenhum, foi lá pela primeira vez em 1943, chega lá, identifica-se com aquela paisagem, com as pessoas, com o ambiente e portanto ele fez 4 livros, 3 são da trilogia, o primeiro, esse que está publicado é o Porto Manso, mas achava que precisava de 4 volumes para contar a história do Douro. É um caso com a sua originalidade no panorama literário português. Portanto, os livros, para quem não se lembra, o primeiro foi, que não é da trilogia, mas é sobre a navegação no Rio dos Gerais, chama-se Porto Manso, uma povoação do Douro. E depois o ciclo Portuário, Horizonte Cerrado, feita em 1959, Os Homens e as Sombras, de 1951, e Vindima de Sangue, de 1953. Ora bem, vamos resumir, penso que me avise quando estiver pouco perto de exceder o tempo. Nunca mais saímos daqui a falar do Douro e do vinho do Porto, que é uma questão de uma enorme complexidade e riqueza. Resumindo, o que me surpreendeu, eu estudei na minha dissertação de doutoramento, o Trás-os-Montes e o Douro, nomeadamente, e claro que é uma matéria muito complexa, uma região muito diferente, original, e Algesdol, numa época em que não havia estudos universitários praticamente sobre o Douro. Havia algumas pessoas interessadas que faziam o que podiam. Chegou a conclusões e faz análises que ainda hoje são válidas e originais. Nas suas obras ele entra pelos domínios da história, da antropologia, da sociologia, etc. Ciências sociais, estas últimas de que não havia cursos em Portugal. Muito rapidamente, só sobre a obra, depois já vou à correspondência, que é o principal. Algesdol, nesta trilogia, tal como faz o Barranco de Cegos,
dos reis negros situa com uma certa distância histórica entre finais da monarquia, neste caso, para terminar, em 1915, com um acontecimento dramático praticamente ignorado, escandalosamente ignorado, que é um massacre, por isso é que o livro se chama Vindima de Sangue, um massacre que sofreram os vinheteiros que estavam na miséria e que se foram manifestar em 1915 a Lamego, durante a Primeira República, onde não se esperava que acontecesse uma coisa dessas, mas aconteceu. Polícias em Lamego dispararam sobre a multidão que reunia várias aldeias, Valdija, Campos, etc., da margem esquerda do Douro, e que se manifestavam pacificamente. Não havia quaisquer armas ou intenções ofensivas. Este facto impressionou vivamente Álvares de Dom, que, como já vamos entrar nisto, massacrou o António Tavares Teles com informações sobre o que tinha acontecido, porque morreram cerca de 12 pessoas e 20 feridos. Ele massacrou o António Tavares Teles com informações sobre aquilo, e o Tavares Teles era um homem dos diabos. Encontrei agora, descobri na casa um empregado qualquer da casa do Douro, que esteve lá e tem uma cicatriz de uma bala numa perna, o Guedes da Regra. Bem, depois, qual é a temática fundo desta história? Há uma temática de amor, claro está, com um adultério no meio, mas há um panorama nacional e internacional. É que o Douro, qual era o problema do Douro nesta altura em que houve esse massacre, etc. É que várias regiões produtoras de vinho estavam a exportar os seus vinhos como sendo do Douro, e estava a ser negociado um tratado com a Inglaterra, porque depois da Primeira República a Inglaterra passa a mandar tudo, agora são outros, que permitia que essa atividade fosse feita legalmente. Vinhos da Beira, do Batejo, onde fosse, entravam como vinho do Porto, o que embaratecia, e esta gente que tinha tido a filoxera no século XIX e as mil e uma pragas, estava agora, como eles diziam e como o João nos conta, esganada. E, portanto, isto é, no fundo, a saga dos pequenos vinheteiros do Douro. Miseráveis, tão miseráveis como os jogadores. Porque normalmente tem-se uma visão lírica do Douro. Pronto, umas quintas interessantes, uma paisagem belíssima e tal. E há outra face, que é a profunda miséria da população duriense, porque não há só donos de quinta ou meios lavradores, há vinheteiros que não têm lagares sequer, que têm que vender as uvas, que se empenham e não sei o quê, e que, no entanto, teimam sempre. Aliás, o nome da família, a alcunha da família protagonista desta saga, são a família Teimas. E dizia o Álvares Dó, tirando a moral disto, que o livro, esta trilogia apaixonada, era uma teima dele. Ainda mais tarde, numa entrevista ao Igreja Isqueira, muito célebre, que até está na net agora, ele diz: eu precisava de um quarto volume. Bem, ele faz uma análise do Douro profunda, porque eu fiz uma parte dos meus estudos foi sobre o Douro, fartei de trabalhar e depois no fim fui ler o Redol,
Olha, também escreveu sobre o Douro. Olha, chegou a todas as conclusões que eu cheguei depois de 2 ou 3 anos de trabalho. Foi uma bela surpresa, confesso. E vejamos também, por exemplo, o Miguel Torga, o escritor que tenho a máxima admiração, tem, que é o Homem da Região, São Martim Tanta, tem um romance, o único que fez, é sobre o Douro, que é Vindima. E eu assim, ora, que eu já tinha lido há uns tempos, ora, vamos cá ver quem é que tem melhor explicação disto tudo. Ora, a Vindima do Torga, aliás, o título também não promete grande coisa, é Vindima, desconta-nos a vida dura das populações da montanha, a Roga, que vão naquilo que se chamava Roga, fazer a Vindima e voltam para casa. Ora bem, quanto ao Douro, à sociedade douriense, a obra do Miguel Torga de facto bastante pobre, porque não se apercebe, dá uma visão idealizada do Douro, que é de donos de quinta, os velhos proprietários, paternalistas e tal, e os novos ricos, que são os malandros. Enfim, isto dizendo, abreviando, para não vos estar aqui a amassar toda a tarde, posto isto, falta ao principal, que é quem é o Francisco Tavares Teles. Francisco Tavares Teles foi apresentado por um oposicionista da Régua ao Alves Dol em setembro de 43, no Pinhão. E quem era o Francisco Tavares Teles? Era um doutor, um grande doutor, não. Era um indivíduo que explorava uma mercearia, uns armazéns, no Pinhão. Que, no entanto, havia pessoas dessas que tinham imensos interesses culturais, tendo estudos de liceu. Tinha 28 anos e rapidamente estabeleceu entre eles uma enorme amizade. O Francisco Tavares Teles, da fotografia, arranjou tudo e mais alguma coisa. Ele, na altura, ia fazer um livro sobre os barqueiros, com os barcos rebelos. E então ele arranjou disso: vais para Porto Manso, tem lá os familiares, tudo relações familiares e de amizade, que são os Barbosas, esses meus primos ainda, uma família de Arrais, que há várias gerações. Um deles ainda andou a guiar o Barão de Floresta, que, como sabe, morreu afogado no Caixão da Valeira. E tu vais para lá e não tens problema. E assim foi, instalado em Porto Manso, a examinar na prática, a carregar até, e a fazer viagens para o Porto e carregar pipas e isso tudo. O Tavares Teles, não contente com isso, não se esqueçam que estamos na guerra, em que a escassez é conhecida, o racionamento, pois o Francisco Tavares Teles mandava géneros alimentares do seu estabelecimento para o sustentar, porque eu não podia estar ali à custa desta família de Porto Manso. Claro que depois ele pagou isso, mas era um gesto inexistível. Depois então é um informante extraordinário, que ele pergunta-lhe: olha, podes dizer quando é que o comboio chegou ao Pinhão? Que era para não dar aquela barraca de dizer, chegou o comboio e ainda não tinha chegado a linha lá. Que vai para nós é também delicioso, que é o ciclo começa, o primeiro livro, com um parto em que a mãe morre. E depois o outro filho, que já tinha mais velho, Teimas, são todos da família Teimas, interrogam-se ou quer saber de onde é que vêm as crianças. Esse bebê vinha a caminho.
E ele pergunta: o que é que dizem às crianças de onde é que vêm os meninos aí? Não é de Paris, não. É a cegonha, é não sei o quê e tal. E outro lá respondeu, o Teles: vou averiguar. E lá disse que parece que naquela terra eram os Reis Magos. Imagina-se. Pois, massacrou com perguntas, que ele tinha também uma enorme curiosidade. Mas não era só perguntas, nem falar com as pessoas, que isso foi importantíssimo, porque ele recolheu coisas que não se chegava lá de outra maneira. Naquela altura não havia estudos universitários, tese de doutoramento ou de mestrado. Era a indagação. Mas isso ele não é que não acreditasse, mas para testar aquilo, lia tudo. Leu os principais jornais de 1915. Leu os estudos e relatórios e contas da Casa do Douro. Leu memórias de diplomatas, como Teixeira Gomes, tinha sido embaixador em Londres durante a Primeira República. Leu as memórias do Ministro dos Estrangeiros inglês, Edward Grey. Enfim, tudo isto nas condições terríveis que perpassam nesta correspondência, que é uma correspondência aberta. Estamos numa época em que as viagens eram difíceis e parece que não havia telefone. Por acaso havia, mas não era utilizado, só se fosse para dar recados. As cartas ainda tinham aquele papel fundamental e, portanto, era ainda o meio de comunicação por excelência. E daí a grande riqueza que esta correspondência tem. Porque é tudo, é as questões de saúde, as questões de dinheiro, as dificuldades, as preocupações com os filhos, os momentos de desânimo e de ânimo, enfim. Bem, posto isto, agora estou a concluir. Está bem. Não, calma. Que retrato nos fica de Alves Redol depois de ler esta correspondência? É a pergunta que é lógico fazer. Em primeiro lugar, um homem que vive o drama de não se poder dedicar à escrita. Circunstância comum a vários dos nossos escritores, Camilo e outros. Mas que, como desejaria, ele está sempre a queixar dessa impossibilidade, mas que não desiste, apesar dos anúncios sempre em contrário. Vou desistir, que valei a pena, etc. Aliás, como o António Maltafol salienta na sua introdução, ele tinha um caráter depressivo, tinha uma depressão e várias vezes não conseguia produzir e ficava, e depois vinha uns momentos de sofria e lá voltava o ataque. Escreveu: ganhei medo ao papel branco. Depois, há um outro aspecto. Ele tomou às costas a família toda. Porque tinha o pai, tinha sido um comerciante abastado, até no início apoiante do regime, no início, claro, e acabou por se ficar arruinado, creio que a crise de 29, o crash da Bolsa e por aí o arruinou. Tinha ainda um cunhado, que era o Luís Ferreira, que era casado com a sua irmã, que tinha sido da Marinha e tinha sido expulso aí numas conspirações do Revirário. Tinha a outra família, a mulher, o filho, tudo. E resolveram, ele, o pai, né, formar uma empresa familiar chamada Redol e Companhia, em 1947, que foi, da qual o Alves Redol era contabilista,
Mas nestas coisas, negócios, não se é só contabilista. A pessoa dá o dedo e fica até ao pescoço. Resultado, o Alves Dólar viveu sempre com esta... Vive no meio do betão e da papelada. Tinha o seguinte regime de vida. Morava em Lisboa, levantava-se às 7 da manhã, tomava o comboio, ia para a fábrica, saía de lá para as 7 e outra vez. Como é que se escreve nestas circunstâncias? Verdadeiro milagre. E depois, claro, ele fez isto e confia-se aqui nesta correspondência. Não era para ganhar dinheiro nem nada, queria lá saber, queria escrever. Mas para acudir àqueles que precisavam de ser ajudados. Quer dizer, fui obrigado a meter neste negócio que nada corresponde à minha vocação para não me vender. Pronto, ao menos ali. Mas depois tinha os problemas que tem um patrão. Vemos um escritor que está numa empresa de distribuição e fabrico materiais de construção, azulejos, etc., manilhas, mil. E isto não vai largar até ao fim da vida. Isto começa em 47, em 68, já estava perto da morte, ainda ele escrevia sobre a dissolução, que estava em curso em Portugal, os processos de liquidação das empresas, Tecnoforma, por exemplo. São muito lentos, são internos. E depois ele dizia, e tal, a liquidação e os terrenos, como é que há de ser e tal. Bem. Caso para dizer que morremos de velho. Depois ainda tinha, além desse problema, tinha a censura em cima. A censura era... obrigavam a fazer os livros, nestes ciclos do Douro e tal. Por exemplo, eu contava uma manifestação dos viticultores em 1907. E eles e tal juntaram-se, não sei o quê, com bandeiras negras, ou o que fosse, então, tudo cortado. Então, refazer. Depois, ele era um homem do sete ofícios, além de escritor, era cineasta. Falámos há bocado do Manuel Guimarães, depois da Nazaré. Isso é muito curioso porque também lhe cortaram cenas quando eles acabaram e tal, e acabou por ser um fracasso para o Alves Dólar. Que depois, para se vingar, para ajustar contas, ele era teimoso, para ajustar contas com esse fracasso, fez um livro extraordinário sobre a Nazaré, a vida da Nazaré, Uma Fenda na Muralha. Um livro onde se aprende muito e de um suspense brutal. Será que eles estavam? Ainda é uma grande história de ficção. Será que como é que o barco vai ser feito? Depois, ele... é possível a censura no cinema, no teatro, lá, para representar a forja. Aquilo, parece que aquilo era como se as peças tivessem bombas. Aquilo era terrível. E depois, a incompreensão geral. Eu tinha amigos fiéis, e a quem deve muito, e faz justiça a quem dedica alguns dos seus livros, como este Tavares Teles, mas outros também. E ele... há aqui uma coisa, agora eu reparei ao ler isto, já tinha lido muita coisa sobre o Dolo, que era, tirando o prémio Ricardo Malheiros da Academia das Ciências, havia uma série de prémios que ele estava em condições, era manifestamente merecido, que não lhe foram atribuídos. E a gente disse, eu não queria isso. E ele dizia, bem, eu não quero.
mas era uma ofensa. Todos nós gostamos de ser reconhecidos minimamente, e se não temos dinheiro, e se temos 1000 encargos, um prémio é um incentivo, é como se fosse uma bolsa. Resolveu a vida a muita gente. Pois havia um prémio no Douro, do Instituto do Vinho do Porto, que para a melhor obra, anualmente, em 1948, foi dado o primeiro para a melhor obra. Quando foi dado o primeiro prémio, quando foi criado, foi contemplado o Sousa Costa, o escritor do Douro, enfim. Depois, no ano seguinte, eu disse: bem, tenho aqui 2 livros sobre o Douro. Não há nenhum que eu saiba, não anualmente a fazer esse livro sobre o Douro. Isto deve ser de cara, já está a dizer, os amigos das tertúlias da regra. E o que é que aconteceu? O prémio deixou de ser atribuído. Remédio santo, como era manifesto que havia um candidato óbvio. Tal. Depois há outra ainda mais grave, que houve uma outra instituição, em 62, que eu acho que foi a Sociedade Portuguesa de Escritores. Criou-se um certo consenso e expectativa, porque ele não se fazia aos prémios, se candidatava, eram os amigos, os editores, vai lá e tal. E já tinha boa parte da obra feita, quase toda, a mais importante, já tinha o Barranco de Cegos, tinha a Barca dos 7 Lemos, que tinha sido um sucesso, e tal, a dizer: não, vais ganhar, como estás. Bem, é certo, é que o júri dividiu-se, e há alguns que não simpatizaram muito com a corrente neorrealista, ou com o Alves Dol em particular, e esse prémio não foi atribuído. Ele diz que, comenta assim: pois, falta-me antes de mais o mágico DR deste país de doutores. E ele disse: eu fiz a cultura por mim, ninguém me deu, o que aprendi fui eu que me esforcei, e só aos 12 anos li pela primeira vez um livro, ou soube o que isso era, e leu pela primeira vez um livro emprestado. Bem, vou concluir referindo outra impressão que reforcei, que é um homem extremamente solidário, quer dizer, que se prejudica, que tira a camisola, uma coisa espantosa pelas outras pessoas. A sua dimensão humana resultou para mim, ao ler este livro, reforçada, com um pequeno acontecimento. Havia lá no Douro um senhor, que era o Evaristo Monteiro Ramalho, que era tudo um pouco jornalista, crítico de arte, tinha algumas obras, mas tudo numa esfera local, naquela altura. Para quem não morava em Lisboa, no Porto ou em Coimbra, era complicado ser notado. Este foi daqueles que ele conheceu lá no Douro e que o Teles lhe apresentou e tal. E aconteceu que ele faleceu subitamente em 1949, deixando viúva, mal, finanças, e uma filha pequena. Então, o Alves Dol escreve cartas que nunca mais acaba para resolver aquele caso, mexe tudo para resolver o caso. Primeiro, ele descobriu que ele tinha deixado uma biblioteca lá na casa dele, que tinha algumas primeiras edições, até do Balzac e de vários autores, e tentou vender, correu os sítios todos para vender, não lhe ofereceram nada. Estávamos no tempo da guerra, ou no pós-guerra. Depois, quando foi a Paris, levou 5 livros para os tentar vender. Isto não deu em Portugal, em França vão oferecer. Nada. Bem, eu podia achar, bem, já fiz o que podia. Não. Vou fazer
uma sessão em Lisboa, na Sociedade Nacional de Belas Artes, em que vou convidar todos os escritores e pessoas conhecidas do cinema, da rádio, não vi televisão, acho que 49, 57. E então ele próprio, porque não havia secretárias, não era aqui, olha, ligue-me aí para a Sociedade Nacional de Belas Artes, não, ele é que fazia tudo. Então, alugar salas, marcar salas, e depois não pode ser nesse dia, é no outro e tal. Vai para lá, vários escritores aderem, por aí houve solidariedade, mas aquilo ficou vazio. Havia qualquer outra coisa que coincidiu com aquilo e tal, não vendeu grande coisa. E então, o que é que faz o Alves Revolta? Era um teimoso. Viu lá na Sociedade Nacional de Belas Artes que ia haver uma representação teatral lá no Nacional, que se põe lá na Sociedade. E o que é que ele fez? Foi assistir à peça de teatro e nos intervalos andou a vender, ele próprio, os livros que tinham sobrado para ajudar aquela família. Portanto, com esta história que me ficou, que é uma história, de facto, de solidariedade humana que demonstra que estamos perante uma personalidade ímpar, que é como escritor e, acima de tudo, como homem. Pronto, obrigado. Muito obrigado. A doutora Tânia Oliveira, que é doutoranda da Universidade... A doutora Tânia Moreira, que é doutoranda na Universidade do Porto, fala-nos agora de A Sedução da Ficção. Muito obrigada. Começo por agradecer ao Museu do Neorrealismo, na pessoa do Sr. Professor Dr. António Pedro Pita, agradeço também ao Sr. Professor da Cultura, um agradecimento também ao Centro de Estudos José Manuel Silva e um agradecimento especial aos familiares do escritor. A Sedução da Ficção, publicado pelo Centro de Estudos José Manuel Silva e coordenado pelo professor Arnaldo Saraiva, reúne as atas do colóquio do centenário do nascimento de José Manuel Silva, que ocorreu a 6 de maio de 2011 na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, justamente na véspera de se comemorarem 100 anos do seu nascimento. Hoje, dia 27 de setembro de 2014, a menos de 15 dias de se lembrar o seu 23º ano sobre o seu falecimento, vimos então aqui mostrar que a obra de José Manuel Silva está viva e está bem viva e, tal como dizia um autor clássico, pseudo-longino, numa obra seminal da cultura ocidental, Periupsos, ele dizia que é grande obra de arte que permite um reexame frequente. E eu creio que quando estamos perante uma obra como a de José Manuel Silva, estamos perante uma obra de arte grande que permite justamente estas leituras, revisões constantes. O título, A Sedução da Ficção, vem pôr em destaque a novela que foi uma obra seminal, a novela Sedução, publicada em 1937, que inaugurou a editora Portugal, e é uma editora muito importante. E sedução aqui, a sedução da ficção, sedução aqui remete-nos para múltiplos sentidos. Por um lado, a sedução no universo sensorial que Manuel e Silva explora, talvez como nenhum outro neorrealista,
A sensualidade da imaginação erótica que o autor neorrealista heterodoxo, como eu gostaria de ser chamado, também não teve medo de tratar, a sedução dos efeitos estéticos sobre o leitor da sua obra e, por outro lado, a crença de que é através da emergência do verbo vivo, enquanto pulsão, que a praxis humana se move. E começo pelo fim do volume, começo pelo ensaio que Rui Zinck provocatoriamente intitulou de Espinho. No seu estudo, Rui Zinck lê a obra do autor a partir da instância escrita que é a vida, tomando como leitmotiv o nome dessa terra que acolheu o escritor. Cito Rui Zinck: a vida está escrita, é para ser vivida, mas inscreve-se nas circunstâncias onde se inscreve. Fim de citação. O espinho, ou por outras palavras, a chaga que a vida crava singularmente em cada homem, molda-lhe o olhar e a escrita por onde ele olha. Para Zinck, a imaginação outra, a Rimbaud, só pode ser autobiográfica. Sendo certo que José Marmelo e Silva, como lembra Rui Zinck, tendo escrito toda a vida, tem, apesar de tudo, uma obra pouco extensa. A verdade é que José Marmelo e Silva vai continuamente reescrevendo, reeditando, revisitando a sua própria obra, num labor limae horaciano que mostra que esse gesto lapidado se quer eficaz, mobilizando a sensibilidade do outro que lê. E que logo a partir do título aceita, ele, leitor, ser cravado com o espinho dessa literatura do mal-estar que enuncia e denuncia uma anquilose física e espiritual, mas também social e até natural. Daí que Rui Zinck termina chegando à conclusão, cito: todas as histórias começam com "era uma vez". No caso de Marmelo e Silva, talvez mais sensato seja dizer "era uma voz". Ora, e é justamente sobre essa voz da escrita de Marmelo e Silva que trata o estudo de Marta Afonso, intitulado O Discurso de Sedução, breve reflexão sobre as vozes e os tempos. Estudo que implica uma análise narratológica, por um lado, aliada à pragmática linguística, que analisa a ardilosa manipulação das forças deíticas, nomeadamente o tempo, que mostra que, de facto, Sedução é uma grande obra e uma obra da modernidade. Helena Lopes, por seu turno, em Mostração e Autovigilância em Sedução, de José Marmelo e Silva, releva a capacidade de presentificação revelada pela ficção do escritor. Eduardo, o protagonista, é uma figura que ganha volume na arte de mostrar, dado que a focalização do Eduardo personagem se antecipa à voz do Eduardo narrador. Isto para usar a nomenclatura de Gerard Genet. Essa capacidade de dar a ver, de presentificar, Helena Lopes aproxima às estratégias das artes visuais, nomeadamente ao cinema, mas é claro que não podemos esquecer que o primeiro grande artífice dessas estratégias foi certamente, ou pelo menos a nossa primeira grande referência foi certamente Homero, e o seu primeiro grande teórico, muito antes dos formalistas russos, foi Aristóteles, na sua poética e na sua retórica. Esse legado clássico, de resto, muitíssimo bem conhecido por Marmelo e Silva, nomeadamente pelo seu currículo universitário. Ele cursou, por circunstâncias políticas, estudos clássicos em Lisboa, e a sua tese de licenciatura foi sobre Virgílio, poeta clássico Virgílio. É justamente nesse legado clássico que Fernando J.B. Martinho, no seu estudo Incidências Retóricas na novela de José Marmelo e Silva, Depoimento, é nesse legado que o estudioso encontra
aliada à matriz judaico-cristã, uma certa concepção fatalista da existência humana. E Fernando J.B. Martinho demora a sua atenção no proémio de depoimento, que serve como leitmotiv no desfiar escrutador em torno do destino e do sentimento da culpa por e cito Fernando Martinho, por um narrador autoconsciente do ato narrativo que realiza. Portanto, o texto depoimento consubstancia-se então como um texto à ação. E se para Fernando Martinho o início, o input da história era o que mais lhe interessava, Rui Lage, no seu texto intitulado O Cabo Elísio, um romance inédito, publicado depois na coletânea da obra completa da Campo das Letras em 2002, então o título O Cabo Elísio, Sonho, Aventura, Remorso e um Cão Ascendente, Rui Lage interessa-se pelo seu fim, pela última frase deste texto inacabado e debruça-se sobre o movimento das SES de elevação que resulta deste final apoteótico da obra. E para Rui Lage, esta obra põe em relevo as problemáticas essenciais da ficção de Marmelo e Silva. Por um lado, a condição do homem e, por outro lado, a sua relação iminente com a condição de escritor. Duas condições indissociáveis entre si. Segundo Rui Lage, a obra de Marmelo e Silva visa, cito, preservar a integridade da esfera individual sem abdicar da cooperação humana ativa ditada por uma ética da atenção e da responsabilidade que surge e urge diante da violência, da injustiça e da exclusão de que é vítima o próximo. Fim de citação. É, pois, este compromisso de atenção ao outro, compromisso cuja matriz pertence certamente ao programa neorrealista, que se implica na tensão do próprio texto. Essa sedução irresistível, cujo impacto não degenera numa anestesia hipnótica. Segundo Rui Lage, o que vale para a existência humana, tanto como para a existência da obra, e subentendo o programa literário que Marmelo e Silva seguiu ao escolher o risco e ao perseguir a liberdade criativa, consciente de que não podia sair incólume do duelo entre ideais estéticos e ideais éticos. Escreve na página 37 do volume. O impulso para a ascensão desestabiliza então o homem, que se reconhece na sua dimensão humana, que o desorganiza nas suas amarras, nos seus grilhões. Estou a lembrar-me, obviamente, do adolescente agrilhoado. José Carlos Seabra Pereira, em Desejo de Ser, sob o signo da incerteza e da cisão, escreve que para ele é desconcertante associar de forma direta a escrita narrativa de Marmelo e Silva ao projeto neorrealista. O autor, José Carlos Seabra Pereira, situa o experienciar indagante e emancipador do humano como o veículo de deslumbramento ético-estético do autor de O Ser e o Ter. Essa análise escrutadora do mundo que o rodeia nasce logo no homem de tenra idade, no momento da emergência do eu como voz crítica e dissonante, como mostra Ana Margarida Ramos no seu estudo Sozinho contra o Mundo Inteiro, Representações da Infância em José Marmelo e Silva, e também Maria João Renaud em Autobiografia e Ficção, uma leitura de adolescente agrilhoado. A infância, mas sobretudo a adolescência, tema paradigmático na obra Adolescente, de 1948, que seria reeditada numa versão acrescentada 10 anos depois e com um título novo, Adolescente Agrilhoado. A infância, mas sobretudo a adolescência, dizia, reificam por excelência a problemática da crise de um sujeito crítico que implode na sua natureza ao mover-se num circuito social fechado. Luís Miguel, o protagonista, assume-se como um Prometeu que resiste, numa teia de relações em que a especialista na obra de Raul Brandão não deixou de reconhecer algumas reminiscências brandonianas.
Ora, Cristina Costa Vieira, por sua vez, num estudo que intitulou Do imposto ao exposto ou a caserna e a alcova em desnudez uivante, tal como Helena Lopes tinha investigado o olhar panóptico da personagem narrador autovigilante de sedução, Cristina Costa Vieira debruça sobre a simbologia dos espaços opressivos, que sofrem uma transfiguração apenas quando operada ao nível da capacidade de transmutação imaginativa do escritor. Espaços que, de resto, Manuel e Silva conheceu bem: o interior rural, o seminário, o quartel, a ilha. E estes espaços que Manuel e Silva conheceu bem refletem-se de uma forma muito relevante na sua obra ficcional. E é justamente sobre essa relação íntima que Ernesto Rodrigues, num estudo Inquérito a 21 entrevistas com José Manuel e Silva, 1943-1987, e Celina Silva, em José Manuel e Silva, a transversalidade de um projeto, percurso ficcional, itinerário mínimo, fragmentário num corpus poético indivíduo, peço desculpa, mesmo assim o título bem longo. Estes dois autores problematizam os matizes autobiográficos da projeção ficcional e, por outro lado, a ficcionalização da autobiografia. A escrita aqui assume então o testemunho da consciência. E, de facto, José Marmelo e Silva não escreveu para vender livros, como refere no subtítulo que Arnaldo Saraiva escolheu para a sua fotobiografia de José Marmelo e Silva, publicada em 2011, mas escreveu, acima de tudo, para resistir. E não apenas resistir ao regime autoritário que dominava à época Portugal, mas para resistir à perda de memória, não é? E isso explica bem, quanto a mim, a heterodoxia do autor, que afinal podemos pensar que a heterodoxia neorrealista é afinal o verdadeiro neorrealismo. E pronto, e é isto.